Sobre as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Gostaria de pedir para a vereadora Adriana Costa que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos os presentes, sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis, a ata sintética da sessão anterior. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2015, às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 83ª sessão ordinária da 16ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Roberto Mota e com a presença dos seguintes vereadores: Alex, Adriana, Ismael, Josué, Clodoaldo, Pedro de Lima, Pedro Nogueira e Vanderlei de Oliveira. Ausência justificada dos vereadores Paulo Horácio e Francisco Carlos Cabrini. Antes do início da sessão, em audiência sobre o Plano Municipal de Educação, fizeram uso da palavra o vereador Roberto Mota, presidente da Câmara, o vereador Paulo Horácio, da Comissão de Educação e representante do Legislativo na Comissão do Plano Municipal de Educação. Heloísa Heleno, coordenadora-geral do Cismar, Giovana Pilete, representante do Magistério do Plano Municipal, e o vereador Clodoaldo. Após o término dos pronunciamentos e constatado o número regimental de vereadores, o senhor presidente, vereador Roberto, pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta. Em seguida, a primeira secretária, vereadora Adriana, procedeu à leitura da ata sintética da sessão. Em seguida, a primeira secretária, vereadora Adriana, procedeu à leitura da ata, que foi aprovada pela unanimidade. Na sequência, o primeiro vice-presidente, vereador Alex Nogueira, anunciou os expedientes recebidos e fez a leitura das providências da mesa. Não havendo inscritos para o espaço, nem nada a ser apresentado, passou-se a ordem. O presidente solicitou inclusão na ordem do dia de proposições que são reivindicações apresentadas na audiência pública realizada na sessão. Leitura, discussão e votação do parecer 26/2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 4 de 2015, de autoria do vereador Pedro Nogueira, aprovado pela unanimidade. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 4 de 2015, de autoria do vereador Pedro Nogueira. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência física ou mental nos parques públicos do município, conforme especifica. Comentaram a proposição os vereadores Roberto e Pedro Nogueira. O projeto foi aprovado pela unanimidade, com unanimidade dos presentes, com pedido de destaque a todos os artigos pelo vereador Vanderlei. Leitura, discussão e votação do parecer 16/2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto 05/2015 do vereador Pedro Nogueira, aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação do projeto 5 de 2015, de autoria do vereador Pedro Nogueira. Súmula: institui no calendário oficial do município o mês de prevenção do câncer de intestino a ser celebrado anualmente no mês de dezembro e da outras providências. Aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer 27 de 2015, referente ao projeto 14 de 2015, de autoria do vereador Pedro Nogueira. Aprovado pela unanimidade. Primeira leitura, discussão e votação do projeto 14 de 2015, de autoria do vereador Pedro Nogueira. Súmula: declara de utilidade o Clube de Veículos Antigos de Araucária, conforme especifica. Comentaram a proposição os vereadores Pedro Nogueira, Alex Nogueira e Roberto Mota. O projeto foi aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação dos requerimentos em conjuntos número 1 de 2015, 2 de 2015, 3 de 2015. 4 de 2015 e 5 de 2015, de autoria de diversos vereadores. Aprovado pela unanimidade. Leitura, discussão e votação dos requerimentos 11 de 2015 e 12 de 2015, de autoria do vereador Clodoaldo. Aprovados pela unanimidade. Na discussão dos requerimentos, fizeram uso da palavra os vereadores Vanderlei, Clodoaldo e Roberto. Findada a ordem do dia, passou seu espaço destinado à explicação e fez uso da palavra o vereador Alex. O presidente agradeceu a todos as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Em discussão, a ata que acabou de ser lida. Não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Nogueira que faça a leitura dos expedientes recebidos. Senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores, público nos honra com a presença. Boa noite. Justificativa pelo não comparecimento a esta sessão do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Também justificativa do vereador
Wilson Roberto Davi Mota. Projeto de lei número 016/2015, de autoria do vereador Alex Luiz Nogueira. Requerimento número 014/2015, de iniciativa do vereador Clodoaldo. Não. Obrigada. Moção de repúdio número 01/2015, de autoria do vereador Clodoaldo Nepomuceno Pinto Júnior. Projeto de lei número 1722/2015, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei 1721/2015, de autoria do prefeito municipal. São esses os expedientes que são recebidos. Espaço destinado a oradores inscritos como primeiro inscrito. Estava o Pedro da Gazeta. Sobre as providências da mesa antes. As providências da mesa, a vereadora Adriana Costa, por gentileza. Providências da mesa. Ofício número 045/2015 para o prefeito municipal, encaminhando cópias de requerimentos aprovados na sessão realizada no dia 27 de abril de 2015. Ofício número 046/2015. 45 e 46. Para o prefeito municipal, encaminhando cópias de proposições aprovadas na sessão realizada no dia 27 de abril de 2015. Obrigado, senhora vereadora. A senhora tem 1 minuto para fazer o uso da palavra. Como foi acordado entre todos foi conversado com o presidente da Câmara, e também seguindo o regimento interno desta casa, toda a sessão vai ter 1 minuto para se ler rapidamente um versículo, um salmo da Bíblia. Então, hoje, tem um trecho que se fala assim: paz e descanso assim estão disponíveis para cada um de nós. Não importa se estamos em uma prisão literal, no grilhão de um relacionamento ou em um cárcere interior. A paz vem com um entendimento firmemente estabelecido de nosso propósito como cristãos. Deus não pede que sejamos bem-sucedidos em tudo o que fizemos. Ele pede que o nosso coração e nossa mente estejam ajustados para amá-lo e servi-lo, e que sejamos um instrumento de seu amor e misericórdia para com aqueles que nos rodeiam. Essa é o nosso chamamento, esse é o nosso glorioso propósito. Seria a palavra no dia de hoje, vereador Alex. Obrigado, vereadora. Indago as comissões sobre algo a apresentar? Não. Acho que é primeiro espaço de oradores. Tá, oradores inscritos, com o primeiro inscrito, o vereador Clodoaldo. O senhor tem 15 minutos. Pedro não vai falar? Não vai? Não sei quem colocou o nome dele. Você vai falar? Não, são 2 inscritos que tem, então, né? Isso. São 2 inscritos. 15 minutos do vereador Vereador Clodoaldo e 15 minutos do Paulo vereador Horácio. Paulo Horácio. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, distinta plateia, aqueles que nos assistem pela internet, quero primeiramente abordar os acontecimentos que aconteceram na semana passada, no dia 29, confronto entre os professores indefesos e as forças policiais com
comandadas pelo governador do estado, Beto Richa. É importante também, vereador Alex Nogueira, nós distinguirmos aqui, não misturar questões partidárias com a atitude do governador. Nós temos lá em São Paulo uma greve dos professores que já está completando 50 dias, vai para 2 meses, e o governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, que também é do PSDB, em nenhum momento tratou a reivindicação, o movimento do magistério de forma truculenta como o governador do estado, Beto Richa, tratou. Foi lamentável, isto ocorreu o Brasil, ocorreu o mundo, né, que um governante tenha agido daquela forma. Não existe justificativas. Foi uma atitude desigual. Professores e professoras desarmados contra tropas de choque, cachorros, bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e tudo mais. Então não tem explicação. Nós temos que repudiar. E até é importante que, além do governador, nós façamos uma listinha daqueles deputados que ficaram denominados como a bancada do camburão, aqueles deputados que votaram a favor do governador. Independente daquilo que estava acontecendo lá fora, o presidente da casa, que é uma secla do governador, tocou a sessão como se nada interessasse a ele, como se o povo que estava ali fora sendo agredido não fizesse parte das preocupações dele. A única preocupação era atender a ordem, o desejo do chefe do Poder Executivo. Então nós não podemos esquecer esses 31 deputados, alguns de primeiro mandato, jovens, às vezes falam, doutor Josué, os deputados, os políticos antigos e mais isso e mais aquilo, mas tinha jovens deputados, Ismael, de primeiro mandato, de 21, 22, 23 anos, que se comportaram, como diz o Requião, como as velhas raposas do rabo felpudo, obedecendo às ordens do chefe. Então essa questão de renovação é importante, mas nós temos que também analisar essas questões e não ter a memória curta, porque em 1988, o então governador e agora senador Álvaro Dias fez algo parecido. Não deu tanta repercussão porque não tinha redes sociais, mas ele soltou a cavalaria em cima dos professores e a população esqueceu. Foi um senador aí, o mais votado, posa lá no Congresso Nacional como defensor da população. Talvez o governador do estado contem com o esquecimento da população. Ano que vem
provavelmente o plano dele, eu não sei se continua com esse plano ou não, é ser candidato a senador, e numa desta, o pessoal esquece, muitos esquecem, e acabam votando no seu Beto Richa. E os deputados também temos que fazer uma listinha, porque o passado das pessoas é extremamente importante, Luiz Cláudio. Quando você não analisa o passado, você não projeta o futuro. Doutor Josué, imagine, e a gente vê por esse Brasil afora, até pela pena do Youssef, que para a bandidagem, para os chefes do crime organizado, vale a pena. O Youssef, a pena que ele pegou agora, fez a segunda delação premiada. A primeira foi no caso do Banestado. Pagou uma multinha lá, ficou livre, foi lá para Londrina e continuou fazendo as falcatruas dele. Agora, foi preso novamente, fez delação premiada e daqui a pouco já está solto. Né? E aqui por Araucária também tem. Aqui por Araucária também tem cidadão que ficou preso, foi preso 4 vezes, que a Polícia Federal arrombou a porta, o portão do cidadão lá às 6 da manhã, por fraude em licitações da FUNASA, Fundo Nacional da Saúde, lá em Roraima, e que fez delação premiada, sei lá o que fez, porque aqui no Brasil, há muito tempo, Carlos, eu já conheci aquele velho ditado, Ismael, que preso vai e fica só ladrão de galinha. Aquele que tem bastante guaguá, doutor Josué, vai, mas fica pouco tempo. E daqui a pouco o Youssef vai estar lá em Londrina. E vai ter um bando em volta dele, muitos mal intencionados, outros iludidos, e dizendo, não provaram nada contra o Youssef. Ele é uma pessoa de bem, é um grande empreendedor, começou como muambeiro lá do Paraguai, e agora está aqui novamente. Então nós não podemos ter a memória curta. Cara, que tem gente por aí, Pedrinho Nogueira, que, se você for ver o passado, morreu fulano de tal lá, mataram 2 irmãos, nunca apuraram, mas os mais antigos da cidade sabem da onde que partiu as ordens para assassinar o Miro, para assassinar o Flávio. Aí tinha 2 jovens aqui que lutavam contra as drogas aqui, na igreja aqui do lado, e que foram atraídos por uma emboscada lá em Campo Largo, e foram mortos. Até hoje não foi descoberto. Mas, usando com todo o respeito, que é um grande amigo meu, eu acho que até o Haroldão da Praça sabe quem mandou. Então, a hipocrisia que nós vemos na sociedade, e daí só os políticos que são culpados. Então, o meu repúdio, até apresentei uma nota, foi lida hoje, vai ser apreciada na próxima sessão, contra o governador Beto Richa. Outra questão, até o pessoal do sindicato está aqui,
lá o governador não atende ao pessoal, doutor Josué. E não atende e solta a força policial para massacrar. Aqui em Araucária também está existindo uma violência. Aqui em Araucária, quando o prefeito de um município com o poder econômico que nós temos se recusa a sentar à mesa para dialogar com os sindicatos, para discutir os temas relacionados à educação, quando os professores, os educadores infantis se reúnem em frente da prefeitura para discutir assuntos de interesse da população, não de interesse deles, aí vai uma comissão lá no quarto andar e o chefe do gabinete, o da turma do chimarrão, diz que o prefeito não pode atender, que o prefeito não está, que o prefeito foi não sei para onde e deixa os profissionais da educação a verem navios. E não se trata de, e é importante nós esclarecermos a população, não se trata, os professores estão indo lá porque querem aumento. Eu conversei com inúmeros professores lá e vi a pauta. Problema de manutenção nas escolas e nos CMEs. CMEs superlotados, porque a justiça vai lá e concede a vaga, só que é mais uma criança, mais uma e mais uma, e as atendentes, as educadoras infantis, continuam as mesmas. O espaço físico é o mesmo. É evidente, qualquer um sabe que vai causar problema na qualidade dos serviços e também vai causar para as profissionais que trabalham nos CMEs problemas de saúde. Os professores, e nós tivemos reunião aqui, estão reivindicando o fundo rotativo, que é uma lei que foi aprovada aqui na Câmara, vereador Alex, e que fazendo uma... Vou dar 2 minutos para o senhor concluir. Fazendo uma conta de padeiro, que nem diz a Giovana, a professora Giovana, 22 mil alunos vezes R$4 dá 88 mil reais por mês. Por ano dá 1 milhão e pouquinho. Não tem recurso. Se for lá, não tem recursos. Agora, para gastar 1.900.000 em propaganda, daí tem recurso. Então, essa história de não ter recursos é conversa fiada. Então, a pauta de reivindicações do CIFAR, do CISMAR, vai muito além de questão salarial. É as condições de trabalho que estão precárias. São as condições de atender a população que estão muito além daquilo que é imaginável para um município como Araucária. Temos o problema, e aqui em Araucária é comum, de falta de planejamento. O ano que vem, as crianças de 4 anos vão ter que ter vagas disponíveis nas escolas. Mas que planejamento que está tendo? Nós estamos no mês de maio, vão construir escolas,
vão fazer o que para atender esta demanda? Então, nem sentar para conversar. Foi tirado, né, a corregência das escolas. Enfim, são inúmeras situações, problemas de todas as ordens. E o prefeito não senta para conversar com a categoria. O reajuste que vai ter agora a database não é aumento de salário, é recomposição da inflação. E o próprio prefeito atual é que fez o plano de cargos e salários, que agora ele não senta nem para conversar para como que ele vai fazer para cumprir aquele plano que ele mesmo fez. Então é lamentável. Isso é, o governador lá agiu de forma violenta, brutal, desumana. Como segundo inscrito, o vereador Paulo Horácio, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, senhora vereadora, extinta plateia, vou só fazer uma digressão aqui. Ano passado, eu até tinha pedido, porque vai ter um processo de reforma do plenário, eu estava questionando se não dá para a gente virar esse balcão aqui, dos dois lados, para a gente poder falar de frente para a plateia. Daí tinha uma situação técnica aqui, que era o projetor que ficava desse lado aqui. Então, eu gostaria de pedir para que a gente pudesse virar, porque há um debate que sempre ocorre aqui no plenário, e é importante que a gente fique de frente para a plateia. Então, eu faço esse pedido ao presidente, se puder aí a gente fazer essa manobra aqui da logística. Eu gostaria de abordar dois assuntos. Evidentemente, sem deixar de comentar o trágico evento que envolveu a manifestação popular democrática na Praça Maria de Salete, na frente do Palácio de Governo e da Assembleia, e da maneira a qual reagiu, mostrando nitidamente um despreparo das forças de segurança, que a gente vê, infelizmente, repetir em outros centros, não só aqui no Paraná, mas aqui, efetivamente, não dá para passar em branco a crítica, e da forma que acabou chegando ao resultado, mesmo que a inteligência da polícia soubesse que havia manifestações infiltrados e movimentos anarquistas, não da anarquia do ponto de vista da filosofia, mas de movimentos mais violentos, não é desculpa, tem que estar preparado para atender com calma o cidadão e saber enfrentar. Mas eu gostaria de fazer uma saudação especial ao presidente da Força Sindical do Paraná, presidente Sérgio Butka, amigo do Grego, né, Grego? Amigo pessoal do Grego, parabenizá-lo pela festa 1º de maio, que já vai fazer parte já do calendário oficial aí do município, da festa e o festival de prêmios que são distribuídos, já é o 2º ano que a Força Sindical faz em parceria com o município, e já se configura como evento de sucesso. Então, parabenizar a iniciativa do Sérgio Butka, do Oswaldo Silveira, que é da Força Sindical aqui de Araucária, do Edson Ristol e do Paulo Piscinini, que ficou trabalhando até pouco tempo aqui em Araucária, voltou para Curitiba com o Butka,
mas a gente continua uma relação boa para que a gente possa manter essa parceria, que os próximos anos possam ser cada vez melhor. O segundo assunto, para eu não cometer... o vereador voltou. Tem a ver com a sessão passada. Na semana passada, eu informei a casa, inclusive tem uma justificativa, eu precisei me ausentar na segunda parte da sessão, eu tinha um compromisso, uma reunião da executiva do partido em Curitiba e não podia deixar de participar. Participei do debate aqui com relação ao Plano Municipal de Educação, mas fui para Curitiba, tentei acompanhar pela internet, acabei não conseguindo, mas depois, qual foi a minha surpresa? Porque, dá um exemplo hoje aqui, o vereador Cabrino não pôde vir na sessão, o vereador Roberto também não, vereador Vanderlei. Eu jamais vou fazer uma crítica ao mandato de qualquer um dos vereadores que não estão presentes, não vou criticar nem pessoalmente e não vou criticar o mandato e a forma com que cada um decide fazer sua política e agir acreditando ser democrático ou não. Então, aqui vai o meu repúdio à conduta do vereador Clodoaldo, que na última sessão, aproveitando a minha ausência justificada, teceu críticas sobre o meu mandato, sobre a maneira com que eu atuo. Não é... Uma vez ele me... Pela ordem, senhor presidente. Depois eu gostaria de um espaço para falar, porque ele... Na explicação pessoal... Não, o senhor citou mas meu nome agora. E o senhor está falando inverdades aí. O senhor me citou na sessão passada, fazendo críticas da atuação do meu mandato, que infelizmente, minimamente, há que se ter uma ética dentro do plenário e respeitar o colega que não está presente para fazer defesa do seu trabalho, da postura em busca de buscar soluções, sejam elas as mais difíceis, como essa questão do transporte coletivo, a questão do plano de educação e outras questões que têm a ver com o interesse do município. Então, é como uma crítica, eu me senti desconfortável, porque você não pode estar no momento para poder fazer a defesa, e a defesa se daria naquele momento. Então, na verdade, aqui não é um repúdio com relação à conduta. Eu peço ao vereador Clodoaldo que procure me criticar enquanto eu estou no plenário, para que a gente possa debater do jeito que sempre debatemos aí, com grande estilo, sem precisar criticar a conduta do colega, do vereador. Fora daqui não tem problema, que é numa visita, num prédio público, numa lanchonete, numa panificadora, num café, criticar o mandato ou o trabalho de um colega, se justifica a ausência. Mas no plenário eu espero, e dou respeito, espero ter respeito também com relação a isso. Era isso, senhor presidente. Vou dar continuidade à sessão. Pela ordem, senhor presidente. Senhor vereador, não é regimental, gostaria de pedir para o senhor que deixe para os 5 minutos finais. Por gentileza, só para a gente seguir a ordem do dia. Eu respeito os 5 minutos, fico aqui, vamos... Ele citou o meu nome, inclusive com... Mas eu gostaria de pedir para o senhor que respeitar a ordem do dia, por gentileza. Me desculpe, mas só para a gente não sair da ordem do dia. Indagação às comissões sobre algo a apresentar? Não tendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. Gostaria de pedir à vereadora Adriana Costa que faça a súmula do projeto de lei número 004/2015, de autoria do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Súmula dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência física ou mental nos parques públicos do município, conforme especifica. Em votação? Em discussão?
Não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura da súmula do projeto de lei 005/2015 de sua autoria. Súmula. Institui o calendário oficial do município de Araucária o mês da prevenção do câncer de intestino a ser celebrado anualmente no mês de dezembro e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 014/2015 de sua autoria. Súmula. Declara de utilidade pública o Clube de Veículos Antigos de Araucária, conforme especifica. Em discussão? Pela ordem. Com a palavra, o vereador Pedro Nogueira. Eu quero cumprimentar aqui, presente hoje com nós, o membro da editoria do Clube de Veículos Antigos de Araucária, Dr. Gustavo Butukoski, né? Parabenizar pelo evento que aconteceu aí, o senhor não esteve na sessão passada aqui, né? Mas teve o pessoal representando aqui também, o clube, o qual nós, hoje para a segunda votação, o projeto aqui, que beneficia diretamente ao clube. Então, para mim é uma honra estar fazendo esse projeto, e é o mínimo que nós podemos estar oferecendo para vocês aí, por esse belo trabalho de vocês, junto ao que aconteceu aí no domingo, sábado retrasado, né? É isso, né? Então, quero aproveitar também a oportunidade, agradecer a todos os vereadores por nos apoiar e votando em todos os 3 projetos de minha autoria. Muito obrigado. Continua em discussão? Não havendo mais discussão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Gostaria de pedir para a vereadora Adriana Cosse que faça a leitura do requerimento 009/2015 de iniciativa do vereador Pedro Nogueira. Requer a mesa executiva que encaminhe expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Olisandro José Ferreira, que determine a Secretaria Municipal de Obras Públicas estudos para a implantação de um redutor de velocidade na rua Caetano Alves Ferreira, nas proximidades do número 155, em Guajuvira de Baixo. É o que requer o vereador Pedro Gilmar Nogueira. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Finada a ordem do dia, passaremos ao espaço destinado à explicação pessoal. Como primeiro inscrito, o vereador Paulo Horácio. O senhor tem 5 minutos. Presidente, pode passar a palavra para outro. Obrigado. Como próximo inscrito, o vereador Clodoaldo. O senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu quero abordar uma situação e até fazer justiça ao posicionamento da força sindical aqui no estado do Paraná e da força sindical a nível nacional. A força sindical aqui no estado do Paraná, inclusive, já na eleição para governador, apoiou o governador Requião. A nível nacional, teve outro direcionamento, mas o que mais preocupa neste momento é que a força sindical, juntamente com outros partidos da base aliada do governo, outros de oposição, aprovaram em primeira discussão na Câmara dos Deputados a Lei 8.330, que precariza a mão de obra. Aprovaram na Câmara dos Deputados uma lei que as atividades meio também podem ser terceirizadas. Então, o Banco Itaú, ele pode dispensar todos os seus funcionários e contratá-los através de uma empresa terceirizada. A Volkswagen, da mesma forma.
Então, isto é um retrocesso, porque a pretexto de regulamentar a atuação de 12 milhões e 500 mil trabalhadores terceirizados na área de segurança e de limpeza, estão querendo terceirizar todas as atividades meio. E isso vai fazer com que o trabalhador no Brasil tenha uma situação bastante precária. E não dá para compararmos aqui no Brasil com a Europa, porque aqui no Brasil é um capitalismo selvagem. Então, parabenizar a Força Sindical do Paraná e repudiar a força sindical a nível nacional. Outra questão, eu em momento nenhum questionei o mandato do vereador Paulo Horácio. O que eu questionei foi que o vereador Paulo Horácio defendia aqui sistematicamente o fim da integração, que iria fortalecer o comércio local. Este era o discurso. E o que me causou estranheza foi quando o prefeito foi até o prefeito de Curitiba acertar lá 2 linhões, que ficou também só na conversa, e o vereador Paulo Horácio, contra aquilo que ele dizia aqui, foi lá tirar fotografia. Pode ir, mas foi uma atitude, na minha avaliação, e eu tenho o direito de falar aqui, não numa lanchonete, não em praça pública, eu tenho o direito de falar aqui que eu considerei uma situação meio dúbia. E falando em transporte coletivo, infelizmente até agora não se resolveu nada. Até agora ficaram só nas promessas, só desde fevereiro. E tem como resolver. Basta querer, não devia nem ter deixado chegar ao ponto que chegou. Quando nós vemos extrato de termo aditivo, ímpar limpe. Vereador, o senhor tem mais 1 minuto só para concluir. 1 minuto. Ímpar limpe, no valor de R$312 mil para fazer a manutenção, a limpeza lá na CMTC. A Imparseg Vigilância, R$385 mil mensais para fazer a vigilância. Então dá por ano R$8 milhões. E daí nós vemos aqui no extrato da junta comercial, contrato social, o proprietário das empresas, Gelson Luiz Mesomo. Seu Gelson Luiz Mesomo. E daí não sei se foi coincidência, eu tenho certeza que o vereador Paulo Horácio não sabia, mas o seu Gelson Luiz Mesomo foi nomeado no gabinete do vereador Paulo Horácio de 2/1/2013 a 15/10/2013. Portanto, o seu Gelson Mesomo agiu de forma ilegal. Ele não poderia estar prestando serviço aqui e com contrato lá na CMTC. Nem vou falar... O senhor está equivocado. Vereador, o senhor tempo acabou. O senhor está equivocado, inclusive por falar em sociedade, prestar serviço, o senhor é especialista. Presidente, o senhor está equivocado. Presidente, só um pouquinho. O senhor encerrou seu tempo, por gentileza. Não, eu vou, o vereador Alex. O seu tempo encerrou. Eu só vou
senhor está concluir. equivocado. Eu só vou concluir porque o vereador Paulo Horácio me interrompeu inadvertidamente contra o regimento, porque os 5 minutos dele ele abriu mão de falar, e eu tenho documentos aqui, e eu só quero, para encerrar, vou colocar aqui o título de cidadão honorário que foi concedido na Câmara Municipal de Araucária para o seu Beto Richa. Eu vou colocar aqui nesta caixa preta e vou entrar com um projeto para tirar esse título de cidadão honorário, porque a sociedade araucariense não aceita, com toda certeza. Aí cada vereador vai votar com a sua consciência. Posso falar? Não pode, porque ele não se inscreveu. Mas eu estou inscrito e o seu tempo já acabou faz horas. Não, na verdade estava seu tempo já acabou já faz horas. Tá escrito aqui. Seu tempo já está esgotado, vereador. vereador. Até na verdade tinha jogado no lixo, mas pode vir aqui que eu provo para o senhor que ele estava escrito. Seu Mas tempo palavra já agora, o vereador esgotou, Pedro faz Gilmar. tempo. O senhor já se esgotou o seu O tempo. senhor tem 5 minutos. Posso falar, presidente? Não, com a palavra agora o Pedro Gilmar. Vamos Sim. Presidente, eu vou pedir licença e vou me retirar. Como sempre, aquele cachorrinho que tem medo. Cachorrinho que tem medo de Com a falar. palavra o vereador Cachorrinho Pedro que tem Gilmar. água Nogueira. medo da água quente. Ismael, Cachorro é tua família. com a palavra... Ismael, Tá? está encerrada a presente sessão.